Med Talks, um podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará. E hoje, para conversar com a gente, eu trouxe aqui os doutores Eduardo Lima e Tássio Ratz, ambos radiologistas intervencionistas. Seguindo na nossa linha de discussão das subespecialidades médicas para esclarecer a sociedade e também médicos generalistas acerca de sua atuação, a gente vai falar hoje sobre a área de atuação desses dois colegas médicos, a radiologia intervencionista. Doutores Eduardo e Tássio, sejam muito bem-vindos ao Sindicato dos Médicos do Ceará. E que bom que tê-los aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a radiologia intervencionista. Obrigado, Leonardo, pelo convite. É uma grande honra poder estar aqui acessando todo esse público do sindicato. Parabéns ao Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. Parabéns a você como presidente por ter tido mais essa iniciativa, mais essa inovação, dentre várias outras que a gente tem acompanhado, e espero poder contribuir hoje com a nossa conversa para que estudantes, sociedade civil e outras pessoas conheçam um pouco mais da nossa especialidade. Obrigado também pelo convite, né, doutor Leonardo, ao sindicato. Espero que seja uma tarde produtiva para a gente, né, falar sobre esse mundo fascinante que é a radiointervenção, tá certo? Perfeito. Vamos começar aqui com o doutor Eduardo. O Eduardo é médico radiologista, é doutor em radiologia pela Unifesp e membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista. Ele já é intervencionista há 10 anos e tem uma atuação muito notável na área pediátrica. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria abrir contigo, Eduardo. Explica um pouquinho como é que surgiu essa especialidade, o que faz a radiologia intervencionista, como é que o colega médico ele acessa essa especialidade, como é que aquele que quer se formar, como é que ele vira radiologista intervencionista? Legal, bacana a pergunta. Então vamos começar falando quem é o radiologista intervencionista, né? É importante a gente começar por esse tópico, porque a qualificação para exercer qualquer especialidade é algo que deve ser sempre checado, né, pela sociedade civil, pelo paciente, até por outros colegas. Hoje em dia nós observamos que existe um trânsito grande de colegas de um estado para outro, enfim, mas é algo que sempre deve ser checado, e essas informações estão disponíveis junto aos órgãos de classe, pela internet, enfim. Então, em sua maioria, o radiologista intervencionista ele tem como uma especialidade primária a radiologia, apesar de nós observarmos que também existem outras especialidades que podem chegar a esse caminho também. Então, depois que o colega se formou, teve uma graduação em medicina, realizou uma especialização em radiologia em radiologia diagnóstica, ele vai prestar um outro concurso e aí sim fazer uma especialização em radiologia intervencionista. Então a gente está tratando aqui de uma sub-área vinculada a priori à radiologia. E o que faz a radiologia? Nós estamos tratando dentro da radiologia de métodos diagnósticos, onde a gente tem a pretensão de trazer informações de forma menos invasiva, através de ultrassonografia, tomografia, ressonância, e em um dado momento percebeu-se que aqueles métodos de imagem poderiam ser úteis também para a realização de procedimentos ou para aprofundamento daquele diagnóstico. Vou exemplificar. Um tema bem simples, bem corriqueiro, os nódulos de mama, a doença de mama, que inclusive é foco de uma pesquisa de prevenção de saúde pública, né? Existem programas bem amplos e assim o devem ser. Uma mulher que tem um nódulo de mama, ela detecta aquele nódulo pela mamografia ou pela ultrassonografia, e aquele diagnóstico ele não diz exatamente qual tipo de tumor. A gente pode até sugerir, mas até para que seja estabelecido uma conduta, é sempre interessante a gente saber o tipo específico de tumor, e essa informação muitas vezes a gente só vai conseguir através da retirada de um pequeno fragmento. E como que a gente faz isso sem ter que operar, tirar toda aquela mama, até porque existem alguns fatores que vão influenciar o tipo de cirurgia que vai ser feita. A gente, através da ultrassonografia ou da própria mamografia, a gente avalia aquele nódulo, identifica aquele foco específico e com uma agulha fina
por um orifício de poucos milímetros, 2 a 3 milímetros, a gente consegue atingir e tirar alguns fragmentos. Então, a gente começou falando aqui como que é a formação, a importância de se verificar a qualificação do médico, como é essa formação, e exemplificamos aqui como que é, de uma forma bem básica, um método... Uma atuação, né? Essa atuação é das principais, né? E a radiologia intervencionista, como você bem falou, Eduardo, você pode vir da radiologia, mas a formação muitas vezes é de outras áreas. Ela tem essa complexidade, né? Existem braços de atuação da radiologia intervencionistas que a formação é até distinta. Tássio, o Eduardo falou agora de biópsia de mama. Eu sei fazer biópsia de mama porque vocês sabem que eu sou radiologista, né? Isso não me faz um radiologista intervencionista, não é isso? Para ser radiologista intervencionista, existe uma formação, como o Eduardo falou, e a formação ela se distingue, né? Vascular, não, como é que funciona isso aí? Então, a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista, ela permite o acesso a SUB, né, através da cirurgia geral, da cirurgia vascular, radiologia, aí o pessoal da neuro pode ter esse acesso, neurocirurgia. Estou esquecendo mais algum, Eduardo? Se estivermos, deu para entender o conceito. Ou seja, um fato histórico por detrás disso. Tem várias especialidades que podem, né, acessar. Às vezes um colega que é de outra especialidade, ele pode acessar uma área, né, Mas o fato histórico é porque a própria especialidade se desenvolve através de vários especialistas. O Seldig, que criou a técnica de Seldig em 1927, ele é radiologista. Então, isso já cria o nome da especialidade, meio que radiologia intervencionista, né? Antes disso, o Egas ele mexia mais com a parte de neuro, ele começou a fazer arteriografia por punção direta, o Seldig coloca introdutor e catéter. Aí o Charles, 1960, ele é vascular, faz mais a parte vascular e desenvolve a técnica mais direcionada à vascular. Então, tudo isso foi sendo chamado de radiologia intervencionista, entendeu? Foi sendo agregado dentro da especialidade e várias especialidades podem atuar nessa subespecialidade. E é isso, você tem essas especialidades primárias e você vai para a sub através delas. Você pode fazer os 2 anos de formação. De uma forma bem resumida, então, a radiologia intervencionista faz procedimentos minimamente invasivos guiados por imagem, né, com o intuito de evitar procedimentos maiores ou chegar a diagnósticos mais precisos, mais precoces e também, do ponto de vista terapêutico, de uma forma menos invasiva. Perfeito. Apesar de ser menos invasivo do que os métodos tradicionais, nem sempre os procedimentos em radiologia intervencionista, Eduardo, são feitos em ambiente ambulatorial, por exemplo. Alguns são, outros precisam da complexidade maior. Como é que é o dia a dia do radiologista intervencionista, né? O radiologista, eu sei bem como é o dia, é um dia, bom, dependendo da forma de atuação, mas ele não muda muito, né? Às vezes a gente atua direto com o paciente, principalmente através do ultrassom, às vezes numa sala, naquela salinha escura, escondida no canto lá da unidade de saúde, que o pessoal faz até umas piadinhas aí, mas o radiologista intervencionista é um pouco diferente. Ele parece que é um médico que, além da radiologia, ele tem uma atuação se assemelha um pouco a um cirurgião às vezes, a um clínico. Explica mais ou menos como é isso aí. Bacana também essa pergunta, né? O dia a dia do radiologista intervencionista, ele de fato é diferente do radiologista. Nós, primeiro, antes de qualquer procedimento, nós precisamos fazer uma consulta pré-operatória, pré-procedimento, né? Então começa, acho que a primeira diferença é essa, a gente conversa com o paciente, precisa entender as particularidades de cada condição, precisa entender, solicitar exames pré-operatórios, existe sempre uma preocupação frente a sangramentos diante do fato de que a gente está, de alguma forma, por menos que de forma minimamente invasiva, invadindo, colocando uma agulha, entrando na via vascular, na via biliar, enfim, a gente precisa se cercar de vários cuidados. Além disso, nós também precisamos planejar esse procedimento e muitas vezes isso vem com a aquisição de alguns outros métodos de imagem, sejam eles tomografia, ressonância, e a partir daí a gente vai solicitar materiais, passar por um processo de alinhamento com a
a parte hospitalar, se for um procedimento realizado no centro cirúrgico, ou na hemodinâmica, ou na tomografia, ou mesmo na sala de ultrassonografia. Então, existe uma variedade de procedimentos, variedade de ambientes em que a gente pode circular, dependendo da complexidade. A gente começou falando aqui no início do podcast sobre um procedimento que é bem simples, de fato, mas a gente pode, por exemplo, lidar com procedimentos diagnósticos e terapêuticos. E dentro de cada uma dessas esferas nós temos aqueles de alta e baixa complexidade, né? Podemos citar dentro dos diagnósticos de baixa complexidade, a gente falou aqui biópsias de estruturas superficiais como mama, tireoide, mas também lidamos com biópsias profundas de outros órgãos como fígado, rim, pulmão, mediastino, enfim. A gente consegue chegar em praticamente qualquer estrutura hoje tendo uma infraestrutura adequada e tendo a disponibilidade de materiais adequados, né? Isso é um ponto muito importante, porque isso é também na nossa realidade, muitas vezes pode ser um fator limitador da utilização de toda essa gama de recursos hoje, que evita procedimentos mais complexos, economiza recursos financeiros que podem ser melhor alocados em outras áreas da saúde, enfim. Então, existe às vezes um preconceito de que a radiologia intervencionista utiliza os materiais muito caros, não. Uma biópsia você utiliza basicamente uma agulha e materiais descartáveis que são super baratos, e você evita uma videolaparoscopia, evita uma cirurgia para ter uma informação rápida, ou às vezes você vai fazer o próprio tratamento de uma complicação pós-operatória, como um abscesso intracavitário. Você utiliza basicamente um catéter para fazer aquilo ali e também evita um procedimento. E é importante lembrar que a gente sempre atua em contiguidade, em diálogo com as demais especialidades. A gente nunca atua sozinho. Existe um senso de complementaridade entre o radiologista intervencionista e as demais especialidades que é essencial. Se não houver isso, a relação não funciona, né? Então, hoje, apesar da gente estar classificando como procedimentos diagnósticos e terapêuticos, e a gente vai já falar dos terapêuticos também, eu acho que a radiologia intervencionista ela se aplica hoje muito melhor dentro de um contexto de especialidade. Então, nós temos aqueles procedimentos urológicos, né? Temos as nefrostomias, temos as embolizações de tumores renais, temos as crioablações, que é uma forma de você, de forma minimamente invasiva, coloca uma agulha lá dentro do tumor do rim, num paciente que, digamos, tem uma reserva renal baixa, ou seja, já se operou de um rim, só tem um rim único, mas apareceu um nódulo no meio daquele rim, que não tem como você tirar o rim. Essa é uma excelente opção. Você coloca uma agulhinha lá, que na ponta dela ela vai resfriar aquele nódulo, isso de uma forma bem simplificada, vai congelar aquele nódulo por dentro e destruir aquele nódulo. Isso da parte terapêutica, temos todos os procedimentos vasculares, as embolizações, sejam elas de sangramento ou de tumores grandes, às vezes inoperáveis, né? Um sangramento intestinal, um sangramento pulmonar. Semana passada nós tivemos com um paciente que já tinha sido operado tinha retirado um lobo pulmonar, mas estava sangrando, tendo uma hemoptise maciça, e aí já tinha feito radioterapia, tinha uma fístula arteriovenosa gigante lá no lobo pulmonar, né? E a gente estava lá para ajudar esse paciente. Bem, então essa abordagem junto de auxílio, de complementaridade junto às especialidades, eu acho que hoje em dia é o que está trazendo um pouco mais à vista essa especialidade, que eu acho que ainda é muito pouco divulgada, muito poucas pessoas e até mesmo os colegas sabem do potencial dos recursos que nós temos a oferecer, né? Seja para trazer melhores condições cirúrgicas, né, para um cirurgião, reduzindo um tumor, seja dando um diagnóstico precoce, seja tratando uma complicação pós-operatória. Acho que a gente pode ajudar bastante as outras especialidades, mas por favor, tá, se eu estou falando demais aqui. Não, pois o Eduardo falou de um ponto importante, né? Eu que sou radiologista, essa interação é importante em todas as áreas, né? Mas na radiologia diagnóstica, que é onde eu atuo, na maioria das vezes, né, a gente recebe uma solicitação de um pedido médico e faz um exame diagnóstico e oferece um relatório. Na radiologia intervencionista, essa relação ela é um pouco mais longa, né? Não é tão simples, porque assim, quem está ouvindo a gente aqui, tá, são estudantes de medicina, colegas médicos que atuam no interior, que atuam na atenção primária, que atuam nas UPAs, e que estão curiosos a respeito da radiologia intervencionista.
Então, às vezes o colega fica pensando, poxa, eu já tenho que indicar o procedimento, é assim que... É um pouco diferente, né? Ele não precisa indicar diretamente o procedimento, né? Ele vai passar o caso, né? Ele vai indicar o caso e você e o intervencionista junto com ele, né? Vão trabalhar na melhor terapêutica. É assim que funciona, não é isso? Isso. Como a gente tem uma gama de atuação muito ampla, né? E isso vai em contraposição ao fato de ser uma especialidade ainda pouco divulgada, mas ela se arma e é muito complementar a várias áreas, né? Você tem alguns casos de indicação direta, mas o mais comum é o trabalho dentro do serviço mais terciário, que é o hospitalar, né? Então, como o Eduardo falou, por exemplo, há pouco tempo a gente fez uma embolização de um tumor hepático, né? Que é o hemangioma, vamos dizer assim, uma malformação, né, de veia, vamos colocar dessa forma, tá? Bem simplório. Aí, antigamente, como é que isso era feito, né? Abria-se o paciente, retirava parte do fígado, tinha um tempo de internação longo. Hoje não, hoje você está munido da radiointervenção, foi pedido um parecer da cirurgia, do pessoal da cirurgia, esse paciente foi encaminhado, a gente fez a avaliação ambulatorial, indicamos o procedimento. Essa paciente entrou para embolizar 2 horas da tarde, 8 horas da manhã do dia seguinte ela estava recebendo alta. Olha só. Olha só que coisa fantástica. É bem, né? diferente. É uma mágica, né? É bem diferente. Então, só complementando, Léo, eu vou chamar de Léo aqui porque tem um viés que é... Não, colega de turma. Colega de turma de faculdade aqui. Vamos em frente. Então, o colega vai... Quando ele pensa em uma forma menos invasiva de ter esse diagnóstico, esse tratamento, ele na verdade vai pedir uma avaliação para o radiologista intervencionista, né? Ele não vai pedir, eu quero uma biópsia de fígado guiado por tomografia. Eu quero uma ablação de um nódulo, não é assim eu quero funciona, uma né? embolização ele vai escrever lá na guia com micropartícula, né? Não, eu preciso de uma avaliação. E aí esse paciente normalmente é encaminhado para a gente do nosso consultório, a gente avalia e faz todo esse planejamento que comentamos há pouco tempo. Mas eu vou fazer um contraponto ao Tarso, que ele comentou que a gente está muito vinculado ao ambiente hospitalar. Na verdade, a gente está muito vinculado ao ambiente hospitalar porque o pessoal só lembra da gente na pior situação possível. Para as complicações, né? Na bronca, na hora da bronca. Mas a gente também tem uma área ampla de atuação a nível ambulatorial. Eu posso citar aqui a área de tratamento da dor, que a gente vem desenvolvendo um trabalho bem bacana, pacientes com dor refratária na coluna, realizando procedimentos de denervação facetária, em conjunto também com o pessoal da ortopedia, que tem acreditado, né, no nosso trabalho, bloqueios de nervos geniculares em pacientes que têm já um certo grau de artrose no joelho, inclusive com o nosso colega Baeté, que também faz parte aqui do sindicato, né? Enfim, procedimentos de ombro, e por aí vai, né? E essa área de tratamento da dor também tem sua área hospitalar, que é onde, quando a gente é chamado para fazer neurólise de plexo celíaco em paciente com tumor de pâncreas, mas também tem essa área ambulatorial que, como é algo mais simples, eu acho que o pessoal não lembra muito. Bom, a gente falou de várias vantagens, né, aqui da radiologia intervencionista. Então a pergunta agora é exatamente o seguinte: mais alguma vantagem que a gente não falou? E principalmente, a pílula não é sempre dourada, né? E as complicações? Quais são os principais problemas em procedimentos terapêuticos, diagnósticos que vocês encontram no dia a dia nessa atuação? Joia, Léo. Em relação às vantagens, eu acho que a gente conversou bem, mas nós conseguimos reduzir tempo de permanência hospitalar, nós conseguimos evitar cirurgias, procedimentos mais invasivos, o que gera uma redução de custos e traz muito mais conforto para o paciente. Vamos lá para as complicações. Aqui eu vou separar, se o Tássio topar, eu vou separar nas complicações de procedimentos vasculares e não vasculares. Aí eu falo dos não vasculares e você fala dos vasculares. Perfeito. Beleza? Então, nos procedimentos não vasculares, nós temos como principal preocupação sempre o sangramento pós-procedimento, né? E em relação ao sítio onde ele está sendo abordado, seja para um procedimento de diagnóstico ou de terapia, nós temos as complicações que são inerentes àquele sítio. Então, o sangramento é a principal preocupação sempre, tá? A gente sempre tenta se cercar de cuidados pré-operatórios,
Se for necessário, a gente faz correção em pacientes mais críticos, né? Aqueles pacientes hepatopatas que têm distúrbio de coagulação, que precisam se submeter a um procedimento de drenagem biliar, e aí a gente já começa a entrar nas complicações específicas, né? Nós temos sangramentos intrabiliares quando a gente está lidando com esse tipo de estrutura. Quando a gente está no pulmão, a gente tem o pneumotórax, a gente tem o hemotórax, a hemoptise, então a gente tenta sempre se cercar de cuidados para evitar esse tipo de complicação. E também podemos dividir por idade também, né? Adultos costumam ter algumas complicações, crianças podem ter outros tipos de complicação, dependendo do tipo de procedimento que a gente está fazendo. Mas o Tássio vai falar aí das complicações vasculares. O procedimento vascular, o endovascular que a gente vai fazendo, a via de acesso geralmente é pela perna ou pelo braço, né? Então, a gente tem que fazer uma punção nesses vasos. Então, o risco inicial ou você puncionar errado de tal forma que ele fique sangrando depois. Então, o sangramento é um tipo de complicação, né? A dissecção, né? Você, na hora da punção, você, vamos dizer assim, lesa a parede dele e isso aí gera uma dissecção, né? Ele tende a fechar. Na embolização, por exemplo, e a embolização é basicamente você usar material que vá fechar a circulação da estrutura de interesse. Vai entupir, né? Vai entupir o cano. Vai entupir, pronto. É exatamente isso. Vai entupir o vaso lá. Então você pode entupir vasos que não são de interesse. Isso pode acontecer. Opa, deu ruim. Entendeu? Isso pode acontecer. O fato é o seguinte. A radiointervenção, ela muniu todo o ambiente cirúrgico, né, de um procedimento minimamente invasivo que era capaz tanto de tratar pacientes críticos, né, quanto não críticos, mas ela surgiu inicialmente pacientes críticos, né? Então pacientes com menor possibilidade cirúrgica e que precisavam de um tratamento, eles se beneficiaram disso, né? Aí as coisas vão se desenvolvendo, as pessoas vão se tornando mais ousadas e as complicações tendem a acontecer nesse ambiente. O fato é o seguinte, complicação da radiointervenção quase 100% se resolve na radiointervenção. Complicação da radiointervenção quase 100% se resolve na radiointervenção. Eu falei da dissecção, a gente tem como colocar um stent para melhorar. Eu falei do sangramento, a gente tem como colocar um stent para melhorar. Entendeu? Então, assim, a própria isquemia ou a dissecção provocada dentro da navegação, enfim, tudo isso tem um ambiente controlável, entende? Tem um serviço que eu já trabalhei, que eu acho que devia ter isso aí estampado na parede, sabe por quê? Porque o que acontecia era o seguinte, tinha lá a hemodinâmica, e aí, vocês sabem muito bem, né, os pseudoneurismos, aí sobrava para quem? Pro radiologista. Então eu vou pedir eu não trabalho mais lá não, mas vou pedir para estampar na parede, porque aí, eu não sei se os colegas sabem, os radiologistas sabem, mas a gente está falando aqui para todo o público. Uma das formas de tratar o pseudoneurismo, que sinceramente, a meu ver, não é muito eficaz, tive sucesso em poucas vezes, é você ficar comprimindo por um bom tempo aquele pseudoneurismo ali. E aí sobrava pra gente, ou seja, a complicação vinha e caía no nosso colo. Mas faz parte, aqui é só uma brincadeira, né? Na verdade é uma equipe, né, de vários colegas e tem essa forma de tratar também que o radiologista podia atuar. Mas eu confesso que eu não